Sou Gabriel Ribeiro. Nessa minha explanação aqui, eu vou estar trazendo uma questão que eu considero muito importante para o movimento anarquista ou, né, para quando a gente quer pensar as liberdades, né? A gente quer pensar a autonomia e autonomia é liberdade, né? Eu vou estar explicando o porquê que eu acho que a autonomia é liberdade. Pedir a licença, né? Porque eu tô meio gripado, então posso, vez por outra, tá cafungando aqui pra, por causa da gripe, né? Mas vamos lá. A base com que eu vou estar fazendo essa minha explanação, né? Essa minha reflexão é em cima da tese do professor, né, anarquista Clayton Rodrigues, né? A tese a qual o Clayton escreveu foi Tecnologias de Poder e a Transformação do Eu. E nessa tese, né, uma tese bem robusta, com vários elementos que o Clayton aborda, né, fazendo associações, lá desde a sociedade do matriarcado, né? Essa mudança da sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal. E o Clayton ele vai visando pontuar, né? Esses aspectos, essas transformações, esses mecanismos de controle, o surgimento, né, da divisão do trabalho, logo vem as noções de hierarquias e de dominação, né? Então vem censura, cerceamento das liberdades, né, democráticas, das liberdades dos corpos, né, dos trabalhadores, daqueles que não possuíam propriedade privada, algum tipo de terra. Eu lendo, né, essa tese, o Clayton ele tem como objeto também, que eu acho muito importante, que é essa noção do eu natural, né? Então, em termos básicos, né, e já com a minha visão, com a minha interpretação do que o Clayton considera como o eu natural, é aquela noção, é aquela percepção que está dentro da gente, que não recebe, digamos assim, necessariamente uma influência externa, né, uma imposição externa. Então, o eu natural é aquilo que, por mais que a gente possa observar, vamos lá, o nosso entorno, né, as circunstâncias, as relações que a gente está inserido, através desse eu natural a gente consegue ter a nossa própria análise, né, do que está acontecendo nesse nosso entorno. Então, o eu natural é essa autonomia de, pô, aqui está acontecendo isso e ali está acontecendo aquilo. Como que eu posso entender, compreender e ter a minha própria convicção, né, daquilo que está sendo, digamos assim, exposto, né, na minha frente, na minha comunidade, no contexto que eu estou inserido. Isso é a noção do eu natural, né, que basicamente o Clayton coloca ali. E quando a sociedade, né, ali a noção das mulheres, né, então aquela sociedade ali matriarcal, ela deixa de existir, né, e na sociedade matriarcal não tinha esse poderio bélico, essa noção militarizada das coisas, porque não tinha noção de propriedade privada, não tinha essa noção de expansão territorial, né? Então, basicamente, quando tinha a sociedade matriarcal
e depois, mais para frente, aquela noção mais comunitária, né, que aí já é uma coisa mais de pertencimento da terra, de assentamento ali, né, do modo de vida ali, dos até então nômades. Mesmo nessas duas visões, não se tinha essa noção de propriedade privada, etc. e tal. E o patriarcado, quando ele surge de uma forma brutal, já visando o acúmulo, né, de riquezas por conta dessa propriedade privada que vai sendo forjada para obtenção de quê? De poder, de prestígio, né? Então, a partir dessa noção do que é patriarcal, vão sendo adicionadas, né, a essa noção uma série de mecanismos, né, de fatores que vão fazendo esse eu natural sumir. Vão acontecendo situações pelas quais esse eu natural vai sendo soterrado por esses mecanismos de controle, né, que é a coerção, né? Então vão surgindo ali tecnologias, vão surgindo ali não só as tecnologias no sentido supervisão, né, de vigia, de militarismo, né, militarização, melhor dizendo, mas também tecnologias enquanto modo de vida, enquanto comportamento, né, enquanto captura, né, de uma realidade. Então, dentro desse contexto da propriedade privada, da expansão territorial, do acúmulo de riqueza, e para que isso pudesse funcionar e ganhar corpo, a coerção e o punitivismo foram duas esferas extremamente burocratizadas, normalizadas por essas forças de poder, né? Forças de poder, entre aspas, que nada mais é do que os donos, né, dos meios de produção, os militares, né? E todo aquele discurso, né? Toda aquela normatização patriarcal de conceber as relações. Sobretudo, as mulheres elas vão perdendo, né, ali já na Roma Antiga, elas vão perdendo todo, digamos assim, todo o seu valor, né, vão perdendo a capacidade de poder conceberem as suas autotutelas. Então, ali na Roma Antiga, só quem podia, vamos lá, exercer a sua herança eram os homens, né? Só quem podia possuir terras, riquezas, eram os homens, né? Os filhos, enquanto os seus pais estivessem vivos, eles eram escravos, né? Dos seus pais. E tudo isso vai colaborando para que essa noção de eu natural ela vai se perdendo, né? Ela vai se distanciando daquilo que um corpo existente ele possa vir a perceber, né? Daquilo que ele está vivenciando. Então vamos lá. O caráter dessa não naturalidade, né? Que vai sendo a grande sacada, né? Desses regimes autoritários, desses regimes que vão fazendo a manutenção de toda a estrutura de poder, a grande sacada é você criar esses mecanismos. Aí vai, né, tipo, tribunal, vai criando a noção também de medo ali, de punitivismo. Então, as pessoas, né, ali para se sentirem pertencentes, né, dessas sociedades de controle, elas, por mais que elas não tivessem as terras ali, né, por mais que elas não fossem proprietárias,
mas elas seguindo, né, essas imposições, essas ordens, né, daqueles que possuíam poder, né, vamos colocar assim, essas pessoas elas iam acreditando numa promessa de paz, né, de segurança e de poderem acreditar que um dia elas iam também ficar ricas, né, ter algum tipo de prestígio. Então, a sociedade como um todo, ela vai criando, né, ali um modo, né, um padrão de vida que vai amedrontando muito, vamos botar assim, vai coagindo aqueles corpos considerados rebeldes, né? Aqueles corpos, aqueles escravos, aqueles servos, trabalhadores que vão se cansando, né? Dessa submissão, desse autoritarismo para poder reivindicarem, né? Uma vida melhor. Então, essas pessoas elas vão sofrendo pressão de todos os lados, né? Dos seus parentes, dos seus semelhantes ali, do ponto de vista da submissão, né? E de qualquer outro agente ali de controle, seja lá um senhor um senhor de engenho, seja lá um imperador, seja lá um patrão, né? Um, um dono do meio de produção, todas essas forças antagônicas à noção do eu natural de um corpo, de uma pessoa, todas essas forças elas sacaram que pelo o eu natural, né, de cada pessoa, né, de cada indivíduo, esse seria um caminho importante para que esse corpo, concebendo, compreendendo as suas próprias, né, percepções, as suas próprias singularidades da realidade que ali pudesse perceber, que esse seria um caminho de, né, vamos botar assim, de autoconhecimento e de autonomia, né, de poder entender e compreender o que era benéfico, o que era prazeroso, o que era libertário para a sua respectiva vida, né? Aí para aquela pessoa que concebe o eu natural e para os seus semelhantes também, que pudessem estar compreendendo, né, essa noção de eu natural também dentro das suas perspectivas, né? Então, a minha análise aqui, né, o meu intuito aqui nessa explanação, pessoal, é jogar para os dias de hoje, né? Como que a gente foi se distanciando, né, dessa noção do eu natural para reproduzir um modo de vida que é considerado um modo de vida, digamos assim, de caráter natural, né? Então, se a gente for pensar, pô, hoje tem a existência do Estado, né? Tem a existência de uma força bruta ali, policial, tem um capitalismo, não sei o quê, o pai, o homem tem que ser o provedor da família e tudo mais. Tudo isso é justificado, né, por esses defensores, né, dessa lógica, por ser de ordem natural. Só que de natural não tem nada, né? Então, os proprietários de terras, os donos de meios de produção, os rentistas, né, toda aquela massa, todo aquele indivíduo que foi capturado por esse discurso, né, vamos botar assim, convencional, contribuiu para pressionar aquele revolucionário, né, aquele corpo libertário, aquele insurgente, de não ousar a ir por um caminho diferente, que não fosse o da submissão. Submissão a quem? Ao patrão? Submissão a um benfeitor, né? Benfeitor no sentido de dono de escravos, né? Submissão à autoridade, né? Patriarcal. Todas essas
forças, né, todas essas expressões contribuíram para que, através do medo, o indivíduo largasse, se distanciasse do seu natural para viver uma vida automática que, evidentemente, não fosse compatível, né, com os seus aspectos naturais. Então, pessoal, quando a gente, né, vamos botar hoje, né, capitalismo, né, o capitalismo ele vinha também com uma premissa muito perigosa de liberdade de fazer as coisas, né, de você poder consumir, você vai estar ali numa produção em grande escala, logo você vai poder vender sua mão de obra, ter um salário para você ser um consumidor. Aí depois, né, o neoliberalismo ele vem basicamente com uma premissa de que os direitos, né, da classe trabalhadora, lá dos subalternos, esses direitos já não são mais possíveis, né? Então o neoliberalismo ele vem com uma coisa assim escancarada, né, dos proprietários de terras, dos rentistas, dos, dos adeptos da direita, da extrema-direita, de falar de dizer, né, para quem quer explorar o outro, de falar assim, você pode fazer o que você quiser para conseguir expandir, né, os seus negócios, né, expandir aí o seu lucro, e aí a gente vai poder falar isso também a nível global, né? Então a gente vê as grandes potências aí também surgindo, né? Com seu poderio militarizado, aí Estados Unidos, né? A própria China, a Rússia, então são estados, nação conduzindo, né? Não a evolução de cada indivíduo, mas conduzindo cada vez mais o poderio, digamos assim, lucrativo, né, desses capitalistas. E a gente, né, vê, então, as pessoas aí ficando 10, 15, 20 anos, 30 anos numa profissão, né, exercendo uma atividade que ela ali não gosta nem um pouco. Quantas pessoas que a gente não vai ver fazendo uma série de coisas, né, aí no seu dia a dia de trabalho, que elas não gostam nem um pouco, mas que elas estão fazendo por dinheiro, né? Então, a gente vê por moradia hoje, ela não é organizada de acordo com as percepções naturais das pessoas de cada região. Não, a moradia ela é pautada por uma especulação imobiliária que dita o ritmo do aluguel. Então, bairros que nem são mais considerados nobres, né, ali, vamos botar assim, os bairros medianos, já estão ficando com aluguéis bem caros, né, nas grandes cidades. Então, quando um indivíduo ele se submete, e aqui, gente, quando a gente fala de submissão, de alienação por parte de boa parte da sociedade, aqui eu não estou querendo colocar cunho moral nessa história, mas trazer aqui uma reflexão, uma provocação, para que a gente, com os nossos, com os membros aí, né, com as pessoas que a gente for encontrar, que a gente possa estar trazendo essa questão, né, óbvio que é muito complexa, mas de estar, não deixar esse debate se perder de vista, né, do que a gente quer para as nossas vidas, né, então, o que a gente, em conjunto, percebe enquanto autonomia, né, então, a autonomia de vários indivíduos, logo, se torna uma liberdade coletiva, né, pode ser comunitária, e porque a gente perdendo de vista esse debate, a gente vai cada vez mais continuar se distanciando daquilo que o nosso corpo tem
né, o nosso corpo, a nossa psique tem condições de perceber da realidade, né? Então, para eu ir para a conclusão, pessoal, a gente pega a própria esquerda partidária, institucional, ela vai deixando muito as suas pautas, né, de lado para poder fazer a conciliação de classe, para poder mostrar para o sistema, olha, a gente está aqui, a gente está aceitando o jogo, inclusive a gente está largando até pautas nossas consagradas de lado para a gente poder ir por esse caminho do meio, entre aspas, né? Que eu já escutei de muita gente aí da esquerda partidária, que é pelo caminho do meio que a gente vai resolver as coisas. Mas que caminho do meio é esse? Que continua matando o povo negro nas comunidades periféricas, consideradas periféricas, né, nas grandes cidades. A fome vai aumentando, a carga de trabalho, né, ela vai aumentando, o poder de compra nosso vai sendo reduzido, as questões emocionais vão afetando cada vez mais os trabalhadores, porque é aquela preocupação de pagar conta, de comer, né, de se alimentar, de ter onde morar. Então, gente, essa síntese, né, do que eu coloquei aqui, eu considero muito importante para a gente tá fazendo esse exercício diário, né, cada um com a sua conexão interna e através dessa conexão interna, né, do que é importante de fato, do que faz sentido para você, do que ressoa dentro do seu corpo, pegar essas observações e como que a gente pode também dialogar, né, como que a gente pode estender isso, agregar isso para uma noção de luta, para uma noção mais coletivizada, né, da situação, né? Então, como que outras pessoas também que estão passando por isso, né, por esses sofrimentos aí, por essas amarras que eu mencionei agora há pouco, como que elas podem também somar, como que eu posso somar com elas, porque do jeito que está indo, né, a gente vê aí desmatamento, queimas, tu vê a disputa que tem por terras, por territórios, isso se alastra também num grande centro urbano, né, que é o cerceamento do tempo ali do indivíduo, com a jornada de trabalho bem excessiva. Todas essas situações e outras mais, elas vão aterrando massivamente, elas vão aterrando brutalmente as nossas subjetividades, que na tese que eu citei, né, que eu estou me embasando para fazer essa reflexão do Clayton, né, ele nomeou de eu natural. Como que eu natural ele está sendo soterrado, como que a gente está se distanciando desse eu natural para poder viver uma vida que não é aquela vida que a gente quer viver. Espero ter sido objetivo aqui, espero ter sido ter utilizado aqui uma linguagem acessível, tá, pessoal? Para que a gente possa compreender que autonomia é liberdade, tá bom? Coisa que o sistema, coisa que as relações de poder, elas não querem que a gente perceba, que a gente, partindo do princípio, partindo da premissa que para eu encarar a realidade, a autonomia, ela é uma ferramenta muito importante, eles evidentemente não querem que as pessoas percebam isso. Então, eles querem uma sociedade que o indivíduo ali ele ceda o seu eu natural para que contrapartidas sejam colocadas. Contrapartidas essas que são o quê? O conforto. Então você cede a tua liberdade, que você vai poder consumir tranquilo,
né, as coisas, para poder, sei lá, ter carro, bens materiais, você vai ter paz e segurança para você usufruir disso. Só que na prática a gente vê que, às vezes, por detrás de um grande salário, de um prédio, de um apartamento caro, de uma casa cara, de um modo de vida, digamos assim, consumista, a gente sabe que por detrás disso vem várias questões perigosas no âmbito emocional, né, psicológico, material e da própria existência, né? Então a gente vai ver pessoas ganhando um salário muito bom, mas com um vazio existencial imenso. E isso se estende para várias camadas, né, da nossa sociedade. Beleza, pessoal? Então, essa foi a reflexão que eu coloco aqui, né, nesse vídeo. E é isso, tá bom? Se inscrevam no canal, considere relevante aqui os meus conteúdos, compartilhe aí nas suas redes, tá, pessoal? Que é muito importante aí para o nosso trabalho. E tem aí a nossa chave Pix, que qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de quantia também é muito importante aí para o andamento de nossas atividades. Valeu? Um forte abraço aí, até a próxima.